Mestre Jesus, peço licença e peço permissão, Senhor, para estar aqui diante do altar do seu amor, acolhida pela sua divina misericórdia, nesta casa santa, nessa escola da alma, onde, ensinando, redimindo esse espírito, Senhor, cansado de transitar pelos caminhos da ignorância, curando essa alma enferma, Senhor, que aqui se aportou. Permita, Mestre Jesus, que os mensageiros divinos que aqui assistem esta casa santa possam estar conosco nesse instante, nos instruindo, incluindo, inspirando, Senhor, nas palavras necessárias e objetivas, naquilo a que propomos aqui nesse dia de hoje, iniciando a semana, de agradecimento por esta casa acolhedora. E assim, Mestre Jesus, confiamos na Tua divina misericórdia, entregamos nossas vidas a esta casa santa, que é a Tua casa, em Tuas santas mãos. E iniciamos com a prece que o Senhor nos ensinou, norteando nossas vidas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregue às tentações. Liberta-nos, Senhor, da prática de todo o mal. Que Deus seja louvado, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Bem, meus irmãos, não dispensa apresentação, né? Mas que Deus nos ilumine, que nos abençoe, que Jesus nos ampare nesse momento em que eu e o Júlio nos propomos esse desafio, que é chegar aqui à frente e falar o que a gente sente, e é uma forma de agradecer por tantas dádivas que a gente tem recebido nesses anos, né, que convivemos juntos. Se a direção me permite, eu escolhi a lição Grupo no Grupo, e eu vou fazer a lição do livro, comentar um pouquinho, e o Júlio vai fazer a lição do Evangelho, que também já foi escolhida, e fazer os comentários. Pode ser assim? Eu li todo o livro, que eu baixei o livro e li todo o livro. E o que me chamou mais atenção foi essa lição para o momento. Grupo no Grupo. A família espírita, em cuja intimidade cooperas na seara da verdade e do bem, aguarda que sejas para ela o concurso no trabalho e o alívio na provação, o equilíbrio nos instantes alegres e a espora nos tempos difíceis, a mensagem de estímulo na obra em realização, e a palavra de bênção na travessia dos obstáculos, o refúgio de paz e o apoio fraterno,
a observação compreensiva e a amizade real. Assim, porque se um grupo espírita é um templo aberto à necessidade e à indagação de todas as criaturas, o grupo de trabalho que persevera dentro dele é diferente. Essa equipe de corações aos quais nos agregamos para servir é comumente o grupo de nossas afinidades, afetos e desafetos que trazemos de existências passadas, que nem sempre estão associados a nós pelos laços consanguíneos, mas até agora jungidos ao nosso espírito por vínculos magnéticos. É nesse grupo íntimo que encontramos grandes alegrias e grandes dores, consolações e desafios, facilidade e empeços, tesouro de amor, teste de burilamento moral, entre os quais ser-nos-á possível aproveitar o tempo com mais segurança, ressarcindo e aprimorando qualidades que nos facilite o acesso à vanguarda de luz. Essa mensagem é de Albino Teixeira. Eu vou fazer uma parte aqui, para eu entrar no que eu quero dizer aqui do grupo, é que às vezes, primeiramente eu quero agradecer as casas espíritas por onde eu passei, iniciando lá pela Luz e Caridade, na Boa Nova, depois na Casa Eurípides Barçanufo, em Hidrolândia, depois o Alvorada Nova, onde encontramos e conhecemos o Geraldo. Todas elas contribuíram para a minha evolução espiritual, plantaram a sementinha no meu ser, da seara do bem, que é o espiritismo cristão. A semente, como na palestra de ontem, caiu num espinheiro. Ela nasceu, brotou, mas ficou sufocada. Foi sufocada pelas ilusões do mundo. Aí eu nem era espírito e não era nada, né? Mas a sementinha gerou ali. Mas quando conheci o Geraldo lá no Alvorada Nova, eu confesso, que até comecei a ter um atrito com ele por causa das determinações dele. Quando eu falava uma coisa, ele contradizia aquilo. Aí eu falei, por que você tem mania de rebater tudo que a gente fala? Aí ele falou assim, porque procura a verdade. É dentro das obras e da verdade que você vai entender. Eu nunca esqueci. E aí, ficou combinado lá, Geraldo, 5 anos, gente. 5 anos, Geraldo ia toda sexta-feira para o Alvorada Nova, atender lá a nossa casa e atender a comunidade mediúnica que tinha lá, que estava toda desmontada. Começou indo na educação dos médios. Foi começando na educação dos médios. Uns rebeldes, outros já foi aderindo. Até que um dia ficou combinado de implantar um trabalho diferenciado lá. Para atender não só a casa, mas atender os pacientes. Ficou marcada a reunião. Se eu estiver aumentando ou faltando, você confirma, por favor. Aí ele compareceu para a reunião. Só que
aqueles que se achavam que eram maiorais lá na casa, não decidimos que não vai ter reunião, que não vai dar certo assim, que assim não vai ficar legal. Ele simplesmente diz: tudo bem, vocês cuidam da casa de vocês, que eu vou cuidar da minha. Não foi assim? E então ele veio. E mais antes disso, tinha sido combinado lá que a gente faria um encontro aqui no Recanto, uma vez por mês. Todo terceiro domingo do mês. Começou a vir o grupo inteiro. Foi encontrando tantos obstáculos, e do grupo restou eu. E eu estou aqui. E nesse grupo, eu fico analisando às vezes. Até comentei com o Júlio. Júlio, nós estamos parecendo aquela lição do Evangelho, que os chamados que lá, não sei de tanto, outros do outro tanto, e outro do outro lado. Eu vim de Hidrolândia. Você veio de onde? Isabel veio de onde? Joênia e Jaqueline veio de onde? Juscelia, Carla, agora a Sandra, Alexandra. De onde todos nós viemos e agrupamos aqui. E esse grupo, dentro desse grupo, que é o grupo espiritual, Recanto da Paz, que pequeno, insignificante é o nosso trabalho. Não estou dizendo da coordenação, o trabalho do não. Geraldo é grandioso. Estou falando assim, da gente que se integra no grupo. É tão pequeno a nossa cooperação, mas aqui ele diz, ó, na seara que cooperas, na verdade, no bem, esse grupo aguarda que ela seja o concurso no trabalho e o alívio na provação. Todos nós passamos por provações. E aonde nós encontramos o alívio? Encontra o equilíbrio no instante alegre, porque aqui nós temos alegria, mas encontramos a escora nos tempos difíceis. Quantas vezes nós passamos por dificuldades e aonde a gente vem buscar socorro e a escora? No Recanto da Paz, no grupo que a gente se integra. A mensagem de estímulo na obra em realização e a palavra de bênção na travessia dos obstáculos. Quantas palestras, quantos esclarecimentos nós temos nas reuniões, né? Nas preces, nas palestras. Tudo isso é a palavra de bênção. E o refúgio de paz e o apoio fraterno. Quando a gente chega aqui, o que a gente encontra? É um refúgio, é o abraço fraterno, é o acolhimento que nós recebemos. E a observação compreensiva e a amizade real. Porque eu creio que todos nós aqui encontramos uma amizade aqui. E a amizade real, não é aquela amizade falsa, né? Porque com defeito ou sem defeito, nós estamos juntos. Assim, é porque se um grupo espírita é um templo aberto às necessidades e à indagação de todas as criaturas, grupo de trabalho que persevera dentro dele é diferente. O Geraldo vive cansado, acho que ele já está cansado de repetir essas palavras para nós. Nós que participamos de um grupo religioso, um espírita cristão, somos diferentes. Não podemos viver o que nós vivíamos antigamente. Ou, né, ainda sair por aí vivendo a vida do mundo sem ter as consequências. Nós ouvimos isso constantemente.
Essa equipe de corações aos quais nos agregamos para servir é comumente um grupo de nossas afinidades, afetos e também desafetos, que trazemos de existências passadas. Onde nós fomos nos encontrar? E o porquê? O grupo lá dos mensageiros, né, se distanciaram, mas no final se reuniram, né? Então, nem sempre, hoje, graças a Deus, né, nós temos uma afinidade, né, não são desafetos. Eu creio que não somos mais desafetos, mas sim afetos. Que nem sempre estão associados a nós pelos laços consanguíneos, mas até agora, jungido ao espírito por vínculos magnéticos. É um vínculo que atrai, né? É como se fosse um imã. E é nesse grupo que encontramos grandes alegrias, mas também encontramos grandes dores, consolações, desafios, facilidades, mas também temos empecilhos. Quais são esses impedimentos que nós temos? Muitos, né? Que nós também já cansamos de ouvir. Quais são os nossos impedimentos? Lá, os que ficaram para trás. Tesouros de amor, o teste de burilamento moral, entre os quais ser-nos-á possível aproveitar o tempo com mais segurança, ressarcindo erros e aprimorando qualidade que nos facilita o acesso à vanguarda de luz. Um dia, eu espero a gente reunir um dia lá no plano espiritual para a gente entender qual que era a nossa necessidade e por que nos agrupamos nesta casa santa. Passo a palavra para o Gil. Boa tarde. Continuando o culto do Evangelho, comemoração aos 21 anos do Recanto. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5. Os trabalhadores do Senhor. É chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor generosamente e sem outro interesse que senão a caridade. Sua jornada de trabalho serão recompensadas 100 vezes mais do que esperava. Felizes são aqueles que houver dito a seus irmãos: trabalhemos juntos, unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. E o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calaste vossos melindres e discórdia, para não deixar a obra prejudicada. Mas infelizes daqueles que, por suas divergências vaidosas, houveres retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e serão levadas nos turbilhões e clamarão, graça, graça. E ele dirá: por que pedis graça, vós que não tiveste piedade de vossos irmãos, que recusaste estender a mão aos fracos, esmagaste ao invés de socorrê-lo? Por que pedi graça, vós que procuraste na terra vossa recompensa, no gozo e na satisfação de vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, de acordo com a vossa vontade. Nada mais deveis pedir.
A recompensa celeste são para aqueles que não tenham recebido as recompensas na terra. Deus faz neste momento a enumeração de seus servidores fiéis e marcou a dedo aqueles que do devotamento só têm aparência, a fim de que não se apodere do salário dos servidores corajosos. A estes que não recusarem perante a tarefa, é que eles vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E essas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Que assim seja. Vou passar a palavra para cada um, se quiser falar, comentar sobre a lição. Alexandre. Qual o sentido, eu pergunto, da vida se a gente não viver em grupo? E qual o sentido da vida se a gente viver em grupo e se todos fossem iguais a gente? Não seria grupo. Na verdade, a gente morreria de tédio, né? Como disse o irmão lá no nosso lar, chega a não dar conta de ficar nem num lugar só, quanto mais em dois, né? Na bicorporeidade, né? Nós sabemos que nós não somos espíritos prontos. Nós sabemos que somos perfectíveis. Nós sabemos dos processos de evolução através das reencarnações. E sabemos que tudo que nós passamos não fica desperdiçado. E que o mal corrige o mal. E nós sabemos que não existe sobre nossa vontade a vontade de Deus. Existe a permissão de Deus. E que cada um, quando abraça a grandeza do Espiritismo, tem que compreender em si a sua necessidade de harmonização, primeiro consigo mesmo e depois com o grupo. Muitas vezes eu fico pensando nas normas disciplinares da casa. Enquanto a Maria Helena lia ali, eu fiquei pensando, precisa de norma disciplinar? Não. As ruas da nossa cidade precisam de quebra-mola? Não. Precisa de redutor de velocidade? Precisa de radares para coibir através de ameaças, né? Aquele mais teimoso que não quer respeitar as placas de sinalização. Nós precisamos só de indicação para onde nós vamos e da forma de proceder. Então, quando falamos de trabalhadores do Senhor, nós falamos de pessoas que são necessitadas, somos nós, eu, mais que todos aqui. Quando é coordenador, é mais necessitado, mais endividado. Já errou mais. Nós falamos, então, de um voluntariado, de apenas colocarmos-nos submissos à vontade de Deus naquela obra que nós nos colocamos a fazer. Quando nós olhamos a natureza, eu, por exemplo, nunca vi uma
uma casa de João de Barro cair. Vocês já viram? A árvore cai, mas a casa não. Eu nunca vi um ninho ser desmanchado. Eu já vi os galhos secando e o ninho cair por intempéries, mas não que ele se desmanchou por si próprio. Por que uma casa de João de Barro, que não tem curso superior, não tem estudo de arquitetura, não fez aprendizado como servente de pedreiro, de arquiteto, de carpinteiro, estudos de alquimia para misturar os elementos? Por que uma casa tão firme? Por que ele sabe até a direção que a porta da casa deva ficar para não sofrer a inundação das intempéries da natureza? É pura e simplesmente porque ele obedece. Ele não lê normas, não tem radares, não tem quebra-molas. Ninguém o adverte, apenas ele segue o fluxo da intuição, da consciência divina que existe nele. A grande dificuldade, a nossa problemática, é que nós nos envolvemos num achismo da paixão e projetamos no outro o que nós não conseguimos fazer em nós. Aí nós começamos até a desviar a vida do outro, a dar opinião sobre o outro daquilo que nós não cumprimos. Aí nós começamos a querer ser diretores do grupo e querer que os outros façam. Isso é o complexo de Narciso, que reflete a nossa imagem deles, sendo que nós nem gostamos da nossa imagem no trabalho e nas atividades. E isso faz um grande prejudicial ao nosso crescimento, ao crescimento da obra e à instituição do espiritismo cristão. Nós vemos que nós somos os maiores inimigos da nossa evolução. Alguém é inimigo da nossa evolução? Não. Porque todos aqueles que vêm nos tentar, nós acabamos de ver um filme, todos aqueles que vêm nos tentar tentam naquilo que nós queremos, naquilo que já existe dentro de nós. Aquele espírito que incentivou ali, como que chama aquele? Oi? Otávio, né? Não, aquele que tomou veneno, que foi envenenado. O cabo Vicente. Então, aquele espírito que envolveu o Vicente naquele sentimento de ódio, de raiva, de perseguição, o que ele fez? Nada mais, nada menos do que tudo que o Vicente tinha dentro do coração. Entende isso? Então, e que ele também, o espírito também, sentia. Então, é o processo natural de assimilação, de atração. Então, todos nós aqui somos devedores uns dos outros. E todos nós aqui temos as mesmas fraquezas e inferioridades. E todos nós aqui estamos para ajudar um ao outro a vencê-la. Porque se eu ajudar o outro a vencê-la, o que acontece comigo? Eu venço a minha. O que aconteceu com ele quando ele não cedeu e ele agrediu aquele espírito obsessor? Ele foi para as profundezas do umbral, aonde o espírito também estava, certo? E como ele saiu de lá? Quando ele aprendeu a perdoar, a amar. E todos nós temos mentores, anjos. Somos mentores um dos outros.
Nossa casa tem uma brincadeira séria que é anjo guardião. Então, eu passo a ser o anjo guardião de alguém. Então eu tenho que velar por ela. Sendo também um instrumento do anjo guardião dela. Então, quando nós falamos em grupo e trabalhadores da Seara, né, nós falamos que todos nós somos dependentes uns dos outros. E se não cuidarmos uns dos outros, nós não estamos cuidando de nós. O básico, coloca uma mesa de 4 pernas e arranca uma. Não pode nada encostar nela que ela vira. Arranca 2, aí ela já não fica mais em pé. Ela precisa das 4. Esse banco aqui tem 6 pernas. Tira 2 pernas dele, ele vai ficar em pé, mas capengando. Tira 3, ele já não fica mais. Então, quando nós falamos de trabalhadores, grupo, nós não sabemos, eu falo por mim, eu não sei o que é amar ainda. Mas eu sei o que é saber cuidar do outro. Eu sei o que é saber ajudar as pessoas. Porque quando eu cuido e eu ajudo, eu estou fazendo o quê? Me salvando. Me salvando. Isso não é fácil de fazer, porque por isso precisa ter coragem. Isso precisa ter coragem de superar a nós mesmos. Por quê? Porque a vontade que a gente tem em determinado momento é fazer igual o Vicente fez com o Espírito. A gente tem vontade. Porque nós temos ainda dentro de nós animais violentos gritando. E nós estamos mais próximos da animalidade do que da racionalidade. Nós, quando fala nós somos animais racionais, em alguns momentos. Mas nós somos irracionais na maior parte do tempo. Nós temos lampejo de racionalidade. Como uma pessoa racional tem raiva, sabendo que a raiva lhe dá câncer, que destrói suas células. Isso é racional? Não. Como uma pessoa racional guarda mágoa, sabendo que a mágoa dá um infarto, dá um aneurisma cerebral e que dilui o seu próprio tônus vital, diminuindo a capacidade de vida orgânica. E depois da vida, após a vida, levará ele para junto do seu desafeto. Aonde está a racionalidade disso? Quando nós lemos hoje na abertura da semana de aniversário da casa, falou que o Espiritismo é para a capacidade intelectual do ser, inteligente do mundo. Então, buscar a nossa capacidade inteligente, intelectual, para fazer isso no grupo. Fazer no grupo. Ajudando-nos. Não é pegando a paixão que nós trazemos, mas é nos apegando à causa que nos trouxe aqui. E a causa que nos trouxe aqui foi Cristo. Mas nós viemos por causa de quê? Da dor. Da dor. Antes Cristo já existia. Antes da nossa dor, já existia. Mas então, a parte absoluta que nos uniu, a mim, Maria, Júlio, cada um de nós, é a dor. É a dor. Então nós temos que pegar essa dor e fazer que ela transforme-se na causa primária, que é Jesus Cristo. Quando nós fizermos isso, isso é feito que, ó, a cada encontro, a cada dia, a cada momento, a cada dificuldade do outro em relação a nós mesmos. Estão compreendendo isso? A cada dificuldade do outro, a cada resposta mal direcionada, a cada ato, a cada pensamento negativo, a cada sensibilidade mediúnica que nós temos. E aí nós transformando, através da paciência, da tolerância, da verdade. Eu lembro exatamente das palavras que eu te disse. Porque
tinham opiniões divergentes do Evangelho de Jesus na manutenção da caridade. Eram opiniões de um grupo, não era? E que não deu certo, né? E que não dava certo, porque estava todo mundo aprendendo. Então eu sabia que eu tinha levado e levo, e essa é a intenção, viver sobre a verdade do Evangelho de Jesus, não sobre a minha opinião. Não sobre o que eu quero, o que eu acho, o que eu devo fazer. Isso é no conjunto do todo, isso é no conjunto da minha individualidade, no conjunto de uma só pessoa que convive. Agora, fazer um grupo desse harmônico não é fácil. Fazer ele crescer, eu digo, quase impossível. Quase impossível. Nós vimos no filme algum centro grande, eu só vi pequenos núcleos. Por quê? Porque se somar muitas divergências, nenhuma casa para em pé. Porque nós somos muito fortes na divergência. Nós somos muito fortes nas diferenças. E nós somos muito acanhados no amor, no tolerar, no perdoar. E mais acanhado ainda, no servir. Porque todos nós, eu estou acreditando nisso, não estou afirmando, tá? Fomos caciques. E viemos para o Espiritismo para servir. Todos nós aprendemos a ser servidos. E nós estamos no Espiritismo para servir. E não para ser servido. Todos nós. Compreende isso? Essa é a causa primária desse encontro. Aprender a servir. Amém? Amém. E ele fala que os trabalhadores do Senhor, né? O Geraldo falou que somos todos nós, né? Chegamos aqui na casa, né? Através da dor, né? E aqui, né? Nos foi ensinado, né? Através da vivência, né? Do Evangelho, através, né? Das energias, né? Aqui que Jesus nos passa, né? Através da direção e com arrisca, né? Seus ensinamentos e é passado para nós, né? Então, ele fala aqui que é chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade, né? Sabemos, né, que é a regeneração, mas a regeneração em nós, né? A regeneração começa em nós, né? Igual falou, através do amor, da fraternidade, né? Não deixando a nossa divergência, né, pessoal prejudicar, né, o conjunto de todos, né? Nos transformando, né, a cada dia, a cada minuto, né? Então, o Geraldo acabou de falar, servimos, né? É porque nós estamos aqui para cumprir, né, os ensinamentos, né, de Cristo Jesus. Não a nossa vontade, né, que temos ainda, o orgulho, a vaidade, né, a presunção, né? Então, imagina, né, se nós temos amor, mas se não tiver nenhuma ao redor nosso para nós expressar esse amor, como, né, vamos ser melhor, né? Como vamos praticar, né, o ato da caridade que fala aqui, né? Então, a gente vê tanto que é importante, né? Ali o outro, né? A gente buscar primeiramente em nós, mas sem o outro a gente não evolui, né? Porque sabemos que somos todos, né? Ali um só, né? Mas se a gente buscar a vivência, né? A gente conseguirá, né? Através do amor, através da exemplificação, também transmitir para aqueles, né? Que ainda, né? Estão em busca, né? Então ele fala aqui que devemos, né? Na hora que ele chegar, né? Calar, né? Nosso ciúme, né? Nossa discórdia, né? Para quando ele chegar a obra não ser prejudicada, né? Através das nossas condutas materiais, né? Então devemos, na hora que chegamos aqui, agir, né? Espiritualmente, né? Entregar, né? Fazer a vontade dele, né? E não a nossa, que viemos aqui para cumprir, né? E transformando todo lugar que nós fomos, né? Não somente aqui, começa através de nós, né? De dentro para fora e através, né, das nossas vivências, né? Não adianta nós vir cá, aqui trabalhar, fazer sacola de verdura, né? Fazer sopa, mas se a gente não fazer a transformação, né?
íntima e individual, né? Essa lição é grandiosa, né? Quando nos vem nos mostrar, né? E fala, né? Aqui no, quando ele fala aqui que infeliz daqueles que por sua divergência vaidosa houver retardado a hora da colheita, pois a tempestade virão e serão levados no turbilhão. Então, né, o turbilhão é a nossa própria, né, nossa própria consciência, né, nossos próprios atos que levam a nós, né, o turbilhão, né, psíquico, saber, né, a loucura ali, todos, né, a gente sabe os atos morais, né, que a gente faz, tudo volta para nós, né. Então, ele fala aqui, né, depois, graça, graça, Senhor. Ele dirá, por que pedis graça, vós que não tiveste piedade de vosso irmão, que recusaste estender a mão aos fracos, e o esmagaste, ao invés de socorrê-lo? Por que pedis graça, vós que procuraste na terra vossa recompensa, nos gozos e na satisfação de vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, de acordo com a vossa vontade. Nada mais deveis pedir. A recompensa celeste são para aqueles que não têm recebido recompensa na terra. Então, Deus nos diz aqui, né, que a gente não devemos, né, procurar recompensa aqui na terra, né. Tudo que nós vamos fazer por amor, né, por Cristo. Não pela nossa vaidade, achar que é nós que estamos fazendo, né. É Cristo que nos dá a oportunidade, né, de participar da sua obra, né. Então, ele fala aqui que a recompensa celeste serão para aqueles que não têm recebido recompensa na terra, né. Então, através do filme lá que a gente viu, né, falou que cada ato que a gente faz será nosso próprio juiz, né. Então, seja mal ou seja bom, aquilo lá vai ser seu próprio juiz, né. Deus fez nesse momento a enumeração de seus servidores fiéis e marcou com o dedo aquilo que, por devotamento, só tem aparência, a fim de que não se apodere do salário dos servidores corajosos, né. Então não adianta, né, a gente fazer materialmente, falsear ali, né, que sabemos que tudo é uma energia, né, que tudo está ao nosso redor, né. Então, a gente com essa compreensão sabe, né, que a partir do momento que a gente faz ali só por fazer, né, achando que está cumprindo, né, não faz por dedicação, né, por amor, né, por saber que aquilo lá vai beneficiar, né, alguém, né, vai beneficiar o nosso próximo, né. Sabemos que também um dia precisaremos de todos, né, que assim como precisamos, nossos irmãos também precisam, né, e cabe nós ajudar, né, através das nossas ações, né. E os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus, né. Então sabemos que somos últimos, né, então a nós cabe, né, a nossa responsabilidade é maior, né, porque sabemos, né, que fomos chamados há muitos séculos, né, e viemos recusados, né, o chamamento, né, mas como nosso Pai é misericordioso, nos deu essa chance, né, nessa encarnação, de começar, né, a nos redimir de tantas, né, coisas que a gente fizemos, né, para o próximo, né, e sabemos que foi para nós mesmos, né. Assim que eu entendi um pouquinho da lição. Agradeço a oportunidade. Amado Jesus, mais uma vez, Senhor, encontramos, Senhor, na sua casa de prece, de oração, Senhor, para a fraternidade cristã. E o Senhor, Senhor, nos chamaste, Senhor, para, Senhor, através, Senhor, da oportunidade, fazer parte, Senhor, da sua seara, Senhor. E seres, Senhor, trabalhadores, Senhor. Que possamos, Senhor, honrar, Senhor, o seu chamamento, Senhor. Através, Senhor, da vivência, Senhor, dos teus ensinamentos, na prática, Senhor, no amor, na prática, Senhor, da vivência, aqui, Senhor, na casa, Senhor, que nos dá a oportunidade, Senhor, aonde, Senhor, o Senhor nos acolhe,
sem perguntar, Senhor, de onde viemos, o que fomos, o que nos foi feito, Senhor. E a oportunidade, Senhor, da transformação, Senhor, do renascimento, Senhor, da regeneração no nosso íntimo, Senhor. Grato, Senhor, por cada um que aqui esteja, Senhor, que faz parte da nossa regeneração, Senhor. Cada um daqueles desafetos, Senhor, que também, Senhor, faz parte, Senhor, de todos os nossos cumprimentos aqui na terra, Senhor, seja encarnado ou seja desencarnado, Senhor. Grato, Senhor, por essa tarde, Senhor. Os benfeitores, Senhor, têm derramado, Senhor, através de Ti, o Teu amor sobre nós, aonde cada um aqui, Senhor, está sentindo, Senhor. Entregamos, Senhor, esse dia, esse, Senhor, culto, no recanto da paz, Senhor, que faz parte, Senhor, de nossas vidas, Senhor. Esses 21 anos que fará, Senhor. A direção, Senhor, que através, Senhor, do Teu amor, através, Senhor, da vivência, nos é passado, Senhor, através, Senhor, da prática, Senhor, que possamos também, Senhor, edificar, Senhor, o Teu reino em nossos corações, Senhor, através do amor. Entregamos, Senhor, em Tuas mãos e assim oramos, Senhor, para dar encerrado este culto, Senhor, nessa tarde, Senhor, com a prece, o Senhor nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai hoje, Senhor, perdoai as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte, ó Senhor, da prática de todo o mal. Que Deus seja louvado, que assim seja.